Oi pessoal, eu sou o professor Rubens, estou aqui hoje para fazer uma pequena síntese das aulas que ocorreram lá no CMSP entre os dias 10 até o dia 17, tá? Então o que estou fazendo? Estou assistindo a aula, assim como vocês estão, e de lá eu retiro aquilo que eu entendo ser mais importante e faço na minha linguagem, né, um reforço para que você possa fixar, que você possa aprender um pouquinho mais, tá bom? Sobre esse conteúdo que eu entendo ser muito importante. Então, pessoal, está aí a aula 1, né? A língua em funcionamento. Esta aula está na página 35 do caderno do aluno, Aprender Sempre. E qual que é o objetivo dessa aula? Né? Sempre, antes de começarmos, é importante que você leia aqui, olha, para saber. O objetivo dessa aula é que você conheça quais são os aspectos de funcionamento da língua, não é? Antes de seguirmos, é importante esclarecer. Olha, língua é esse conjunto de códigos, né, verbais, que cada país tem o seu. Nós aqui temos o código, a língua portuguesa. É um código verbal, construído por palavras. E a gente usa, né, esse código para nos comunicarmos, tá certo? Agora, eu só uso as palavras para comunicação? Não. Eu uso também outros códigos, né? Eu uso, além das palavras, eu uso os gestos, eu uso as imagens, a música, eu uso o corpo. Ou seja, eu tenho uma infinidade de formas de comunicação, que a gente chama isso de linguagens. Aqui você tem dois exemplos, ó, tópico 1. Eu não tenho nenhuma palavra aqui. Eu tenho duas imagens de mãos, ao fundo algumas pessoas, só por essas imagens eu consigo, né, se eu colocar essa aqui, eu sei que eu estou acenando para o sinal positivo e aqui um sinal negativo. Isso aqui já é uma forma de linguagem, chamada linguagem não verbal, porque eu não utilizei as palavras. E aqui, no tópico 2, essa outra imagem, eu já tenho aqui uma linguagem mista, né? Eu tenho as palavras, seja solidário, doe sangue, e eu tenho aqui a imagem mostrando um braço, né, no momento da doação de sangue. Ou seja, aqui eu tenho linguagens misturadas. Né? Eu chamo de linguagem mista, porque eu tenho a linguagem verbal com a linguagem não verbal ao mesmo tempo. E é isso que você precisa entender. Você tem a língua, que é o seu código verbal, né, que aqui tem as palavras, e você tem também outras formas de linguagem. Não se esqueçam disso, tá bom? Na página 36, desse mesmo caderno, que é a sequência de atividade 3, tem mais exercícios. Eu retirei um apenas para fazermos juntos para você entender, tá? Esse aqui já é o 2, antes dele, evidentemente, que tem o exercício 1. Mas olha, eu tenho aqui as informações, eu tenho 4 tópicos de informações aqui, ok? Linguagem verbal, aqui só uso palavras. E pela leitura de cada tópico desse, vamos ver se a gente consegue responder essas questões que estão aqui abaixo. Olha, primeiro, marcou 1.282 gols, sendo que 1.091 foram feitos enquanto jogava pelo Santos. Opa, deve estar falando de algum jogador. É o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Já deu mais uma dica aqui, né? Só pode ser quem? É o único jogador da história a vencer 3 edições de Copa do Mundo. Nossa, foi eleito no ano 2000 o maior jogador do século XX. Ou seja, está falando do texto do Pelé. Que tipo de linguagem nós temos acima? Linguagem verbal, porque só tem palavras. Trata de uma sequência de frases soltas? Sim, né, que está afirmando isso aqui. O que elas têm em comum? Tem em comum que elas estão falando da mesma pessoa, que é do Pelé. Né? Aí vem para C, que elementos possibilitam inferir, concluir, que as frases dizem respeito a uma única pessoa. Né? O que tem de elementos? Que todas elas aqui, olha, desde a primeira, todas as dicas que dão referem-se ao jogador Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E a D, como seria possível mostrar essa mesma mensagem em uma linguagem multimodal? Multimodal, quando eu não uso só as palavras, eu posso fazer isso aí na forma de um gráfico, na forma
de um desenho, né? Eu posso colocar um desenho do ladinho, colocar um gráfico da quantidade de gols, né? Posso colocar imagem, posso, se eu quiser, até colocar vídeos com a fala do Pelé, com as imagens do Pelé, tá certo? E aí eu posso construir um texto multimodal. Então, pessoal, esta é a aula 2, está na página 37 do mesmo caderno. A ideia aqui é trabalhar os articuladores linguísticos, ou seja, vamos falar de coesão. O que é a coesão, professor? Coesão é exatamente a ligação entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos dentro do seu texto. Aqui fica bem fácil você entender nesse texto, porque esses articuladores eles estão em negrito. Esse fenômeno, agora, a mesma frente fria, no caso da tempestade de areia, não obstante. Esses articuladores já estão ali em negrito para você entender qual é a função dele dentro de um texto. Ou seja, você escreve alguma coisa, para você não ficar repetindo tudo de novo, e você tem que retomar aquela ideia, você usa esses articuladores. A coesão dentro de um texto é uma parte extremamente importante, né? Tanto que lá no Enem, na redação, você tem a competência 4 que trata desse assunto. Eu tenho, é claro, as conjunções, que são elementos que vão fazer esse trabalho, mas eu também tenho pronomes, eu também tenho os advérbios, como aqui, ó, agora é um advérbio, que faz esse trabalho de retomar o que foi dito antes. Essa é a ideia. Na página seguinte, tem um exercício bacana que você vai ver fazendo a sua apostila, e se você tiver dúvida, claro que eu estarei aqui para ajudá-lo, tá bom? É só para lembrar, aqui estamos trabalhando coesão. Então, pessoal, tá aí a definição de coesão textual. É a conexão, é a ligação, a harmonia entre os elementos, né? Para construir um texto, eu não posso colocar frases soltas, eu preciso ir colocando uma oração, e depois emendar com a outra, formar um período e assim por diante. É como num grande tecido, né, o texto, e aí ele precisa desses elementos que são extremamente importantes. Então, pessoal, aqui eu vou falar de coesão referencial. Há mais tipos de coesão, né? Nesta aula, ele fará apenas de 2 tipos. A coesão referencial é quando você escreve, né, uma frase e nesta frase, olha, como aqui, encontrei meu irmão. Para eu não repetir o meu irmão lá adiante, eu usei ele. Isso aqui é um processo de coesão referencial que chamamos de anafórica, coesão referencial anafórica. Por quê? Eu primeiro cito quem é e depois, para não usar esse nome, eu posso usar, no caso aqui, usei o pronome ele. E pode ocorrer ao contrário, né? Eu posso primeiro colocar na minha frase ele, só depois explicar quem é ele. E esse processo eu chamo de coesão referencial catafórica, tá bom? O importante é você lembrar que aqui a ideia é não repetir a palavra, esse processo chama-se coesão. Um outro tipo de coesão também muito importante é a chamada coesão sequencial, ou seja, seu texto precisa ter uma progressão, ele não pode parar, ele precisa ter uma sequência lógica, e isso é feito também pela ligação, a relação, a conexão entre as palavras, as frases, ou seja, tudo isso precisa estar emendado. Vamos ver direitinho como é que funciona? Temos aqui exemplos de coesão sequencial. Olha aí como que funciona. Olha por essa oração. Luísa Lima de Castro obteve êxito na prova do Enem. Isso aqui é uma oração até que tem sentido. Mas eu quero emendar com esta outra frase. Dedicou ao estudo. Então aqui usei o porquê se. Esses dois elementos aqui estão ligando essa oração com essa. Isso aqui é uma coesão sequencial. Aqui embaixo nós temos: estudar exige boa vontade e dedicação, mas o esforço vale a pena. O mas aqui é um elemento conectivo que está ali para ligar esta oração a esta e dar sentido. Isso a gente chama de coesão sequencial. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Essas atividades estão no caderno a Aprender Sempre,
Caderno do Aluno, nas páginas 35 a 40. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço.